Pois bem, dando sequência aos estudos da Lei 11.419, entramos no capítulo 2, que fala da comunicação eletrônica dos atos processuais. O caput do artigo 4, olha aqui que diz: os tribunais poderão criar diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em site da Rede Mundial de Computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. Então, o caput vem falando que os tribunais eles têm a faculdade, eles podem criar esse diário da Justiça eletrônico para publicar seus atos judiciais e administrativos. O parágrafo 1º vem falando que o site e o conteúdo das publicações de que trata esse artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por autoridade certificadora credenciada na forma da lei específica. Então, essas publicações que ocorrem no site do Diário da Justiça, elas têm que ser assinadas digitalmente. Isso é obrigatório. Bem, o parágrafo 2º diz que a publicação eletrônica, na forma desse artigo, que é o Diário da Justiça eletrônico, ela substitui qualquer outro meio e publicação oficial para as quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Então, se a lei não obrigar que a intimação seja feita por vista pessoal, então a publicação no Diário da Justiça eletrônico, ela substitui qualquer outro meio de publicação oficial. Agora, nós vamos entrar aqui no parágrafo 3º, 4º e 5º. São esses aqui que são muito cobrados em prova. Preste atenção, veja bem, olha. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônica. Então, tem uma data que se publicou uma intimação, se publicou um ato. O primeiro dia útil seguinte a essa data da publicação é que é considerado como essa informação tiver sido disponibilizada. Então, publica num dia, ela é considerada disponibilizada no dia seguinte. E aí vem o parágrafo 4, olha. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Isso aqui é muito importante, é muito cobrado em prova. Eles vão contar um caso, eles vão dar umas datas lá, e aí você vai ter que saber falar para eles quando que começa a contar o prazo. Muitas vezes eles vão dar um prazo pedindo para contar, para ver quando vai acabar esse prazo. Então, para você acertar, você tem que saber quando que começa a contar esse prazo. Então, disponibilizou um dia. No dia útil seguinte, tem-se como considerada a publicação desse ato, e o dia útil seguinte à publicação é que começa a contar o prazo processual. Lembrem bem disso. Então, primeiro disponibiliza, no dia útil é considerado publicado, no próximo dia útil começa o início do prazo. E o parágrafo 5º, a criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 dias no Diário Oficial em uso. Esse parágrafo 5º até que não é muito cobrado em prova, não, mas esse 3º e esse 4º, você pode prestar bastante atenção, que eles são bastante cobrados em prova. Então, dito isso, vamos ver aqui, por meio dos flashcards, como que isso pode ser cobrado. Vamos lá. Olha só. Os tribunais deverão criar Diário da Justiça eletrônico disponibilizado em site da Rede Mundial de Computadores para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. Está correto isso? Não, Porque os tribunais eles não deverão criar, eles poderão criar. É muito comum isso, Substituir o deverão por poderão. Então, fica ligado. Vamos para o próximo. O site e o conteúdo das publicações ocorridas no Diário da Justiça eletrônico
poderão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por autoridade certificadora credenciada na forma da lei específica. Essa aqui, na cara, né, que está incorreta, porque os atos eles devem ser assinados digitalmente, é uma obrigação. Aqui falou que o site e o conteúdo das publicações ocorridas no Diário da Justiça Eletrônica poderão, esse é o erro, não poderão, eles devem ser assinados digitalmente. Vamos para o próximo. A publicação eletrônica no Diário da Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Essa aqui está incorreta, né? Porque tem uma exceção. Quando a própria lei exige que a intimação ou a vista deva ser pessoal, aí nesse caso ela não vai substituir, né? Então, aqui foi feita uma afirmação de forma genérica. Então, ela não levou em conta a exceção, que é quando a própria lei exige intimação ou vista pessoal. Considera-se como data da publicação o primeiro dia seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Considera-se como data da publicação o primeiro dia seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Aqui tem uma pegadinha, né? Ela está incorreta, porque não é o primeiro dia seguinte, é o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização. Disponibilizou numa data, o próximo dia útil seguinte é considerada como disponibilizada. Publicou numa data, disponibilizada no primeiro dia útil seguinte. Próximo. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Essa afirmação está correta, né? Da mesma forma que a publicação se dá ao dia seguinte ao da disponibilização, a contagem do prazo tem início no dia útil seguinte ao da publicação. E o próximo? A criação do Diário da Justiça Eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação e o ato administrativo correspondente será publicado durante um prazo, né? No Diário Oficial em uso. Nós vimos que esse prazo é de 30 dias. Né? Então, está lá no artigo 4º, parágrafo 5º. Se o tribunal criar o Diário da Justiça, ele tem que fazer ampla divulgação e esse ato administrativo da publicação tem que ser publicado durante 30 dias no Diário Oficial em uso. Muito bem, então vamos agora para o próximo, que é o artigo 5º. Também muito cobrado em prova. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º dessa lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Então, as pessoas interessadas, elas podem se cadastrar para receber as intimações em portal próprio. Se ela manifestar interesse por esse serviço, então ela vai ser intimada no portal próprio. E se assim acontecer, fica dispensada a publicação das intimações no órgão oficial, inclusive se esse órgão oficial for eletrônico. Então, optou por receber em portal próprio, está dispensada a publicação no órgão oficial. Parágrafo 1º. Olha só o que diz, né? Considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Então, quando é que considera realizada a intimação? Quando o intimando, né, aquele que recebe a intimação, efetivar a consulta eletrônica. Entrou no sistema, está lá a intimação. Clicou, abriu, consultou, beleza, considerado realizado. Agora, olha o que vem dizendo o parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º desse artigo, que nós acabamos de ver, que é a consulta eletrônica, olha só, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Tranquilo, né? Às vezes o advogado está em casa, num sábado, e ele quer dar uma olhada, né, das intimações, aí ele abriu lá. Então ele consultou ela no sábado.
Então, ela vai ser considerada realizada no próximo dia útil. Então, domingo não pode ser, porque não é útil. Então, vai cair para segunda-feira. Se a segunda-feira for feriado, vai para a terça. E se esse feriado for um carnaval, então da terça vai para a quarta, né? Porque tem aí segunda, terça e quarta. E pode ser que o tribunal ele emita uma portaria dizendo que a quarta-feira ela não vai ter expediente forense. Então, nesse caso, é considerada não útil também. Então, ela vai para o próximo dia. Eu dei esse exemplo para vocês ampliarem aí a sua mente com relação a dias úteis. Né? Você tem que olhar o que a prova vai pedir para marcar a opção correta. Você tem que considerar os dias não úteis, porque a consulta, quando ela não for feita em dia útil, né? Quando ela for realizada em dia não útil, então tem que passar para o primeiro dia útil seguinte. Aí ela vai ser considerada realizada. O parágrafo 3º traz uma coisa interessante, né? Você pode pensar assim, então quer dizer que a intimação é considerada realizada quando efetivar a consulta. Então quer dizer que se a pessoa não fizer a consulta eletrônica, essa intimação não vai se realizar nunca? Não. Olha o que o parágrafo 3º diz. A consulta referida nos parágrafos 1º e 2º desse artigo deverá ser feita em até 10 dias, e olha aqui, 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar essa intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Então, recebeu lá a intimação, está lá no sistema, a pessoa tem 10 dias corridos para fazer essa consulta. Durante 10 dias, se ela não fizer, beleza, não se realiza. Mas depois do último dia, aí ela é automaticamente realizada, que aí vai começar a contar o prazo processual. Entenderam aí? Então, 10 dias, e notem, 10 dias corridos, não são úteis. O parágrafo 4º diz que, em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual, nos termos do parágrafo 3º desse artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. Então, esse parágrafo 4º, ele vem falando que se o usuário adotar esse serviço de intimação por remessa eletrônica, o prazo processual ele começa a correr automaticamente, porque ele manifestou interesse por esse serviço. No normal não é assim. O normal ele tem que realizar a consulta, mas se ele manifestou interesse pelo serviço de receber essa remessa de intimação por correspondência eletrônica, então tem-se a abertura automática do prazo processual. No parágrafo 5º vem dizendo que, quando houver casos urgentes em que a intimação feita na forma desse artigo, né, de forma eletrônica, possa causar prejuízo a quaisquer das partes, ou nos casos em que foi evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. Então, tem uma intimação urgente, vai causar algum prejuízo para a parte, né? Uma concessão de liminar que precisa de resolver rapidinho e dá um problema no sistema e não consegue fazer essa intimação. Ou então, se o próprio sistema consegue pegar uma tentativa de burla, então o juiz deve determinar que esse ato da intimação deva ser realizado de outro modo. Dependendo da situação, manda lá o oficial de justiça para fazer essa intimação, talvez mande pelo correio, depende muito da situação, mas quem vai determinar como vai ser feita essa outra forma, esse outro meio, é o juiz. O parágrafo 6º, para a gente fechar esse artigo, 5º, diz que as intimações feitas na forma desse artigo, inclusive da Fazenda Pública, olha, isso aqui cai demais em prova. Eles gostam de falar que exclui a Fazenda Pública, mas olha só, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Então vamos ver aqui como que pode cobrar isso na prova e quais as confusões que a banca pode tentar fazer com a sua mente. Vamos lá.
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem junto ao Poder Judiciário, desde que a publicação ocorra também no órgão oficial, inclusive eletrônico. Nós acabamos de ver, né, que essa afirmação está incorreta, porque quando as intimações forem feitas de meio eletrônico para quem se cadastrou, vai dispensar a publicação no órgão oficial, inclusive se esse órgão for eletrônico. Né? Em meio próprio, quando ele quer receber em meio próprio, está dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Próximo. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Então, quando que é realizada a intimação? Né? Tá certinho aqui, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º, a transcrição. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor. E aí certifica-se nos autos. Próximo. Considerar-se-á realizada a intimação no dia que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, ainda que ocorrida em dia não útil. Lembram? Essa aqui está falsa, né? Porque quando a consulta se dá em dia não útil, a intimação é considerada realizada no primeiro dia útil seguinte. Mais um. A consulta às intimações eletrônicas deverá ser feita em até 10 dias úteis contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Vimos que ela é incorreta, né? A contagem aí desses 10 dias da intimação são 10 dias corridos e não 10 dias úteis, como veio afirmando, né? Então, essa consulta às intimações ela tem que ser feita em até 10 dias corridos. Após isso, ela é dada por realizada, né, automaticamente. Mais uma. Em caráter informativo, poderá ser efetivada a remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual aos que manifestarem interesse por esse serviço. Vimos que essa está correta, né? O parágrafo 4º do artigo 5º. Quem manifestar interesse pelo serviço, né, de receber a correspondência eletrônica, já comunicando o envio da intimação, tem-se a abertura automática do prazo processual. Certinha. A próxima. Nos casos urgentes, em que a intimação eletrônica possa causar prejuízo a quaisquer das partes, ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja sua finalidade, conforme determinado pelo escrivão ou chefe de secretaria. Essa aqui está incorreta, né? Nós vimos que quem determina esse outro meio é o juiz, e não o escrivão ou chefe de secretaria, mas é o juiz que determina. E a última do artigo 5º. As intimações feitas na forma eletrônica, exceto da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Isso aqui está gritante o erro, né? Inclusive da Fazenda Pública são consideradas pessoais. As intimações feitas de forma eletrônica, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Muito bem, paramos aqui para o vídeo não ficar muito longo. E até a próxima para a gente dar sequência aí a partir do artigo 6º.